A Gênese, Allan Kardec, capítulo 6, Uranografia Geral, Os Desertos do Espaço, item 45. Um deserto imenso, sem limites, estende-se para além da aglomeração de estrelas de que acabamos de falar e a rodeia. Solidões sucedem às solidões, e as planícies incomensuráveis do vácuo se estendem ao longe. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço, como ilhas flutuantes, num imenso arquipélago. Se quisermos apreciar de alguma forma a ideia da enorme distância que separa os aglomerados de estrelas, do qual fazemos parte, das aglomerações mais próximas, será necessário saber que essas ilhas estelares são disseminadas e raras no vasto oceano dos céus, e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior que a que mede suas respectivas dimensões. Ora, recordemos que a nebulosa estelar mede em números redondos 1000 vezes a distância das mais próximas estrelas tomadas como unidade. Isto é, uns 100.000 trilhões de léguas, sendo muito mais vasta a distância que se estende entre elas. Não poderia essa distância ser expressa por números acessíveis à compreensão de nosso espírito. Unicamente a imaginação, em suas mais altas concepções, é capaz de franquear esta imensidade prodigiosa, essas solidões mudas e privadas de toda aparência de vida, e de encarar de alguma forma a ideia dessa infinidade relativa. Item 46. Entretanto, esse deserto celeste que rodeia nosso universo sideral e que parece estender-se como os confins recuados de nosso mundo astral, é abarcado pela vista e pela potência infinita do Altíssimo, que, além dos céus de nossos céus, compôs a trama de sua criação ilimitada. Item 47. Com efeito, além dessas vastas solidões, há mundos que irradiam em sua magnificência, tão perfeitamente como nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos, há esplêndidos oásis que vagam no límpido éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Ali desenvolvem-se os agregados longínquos de substância cósmica, que o olhar profundo do telescópio entrevê através das regiões transparentes de nosso céu. São essas nebulosas que são denominadas irresolúveis e que aparecem como ligeiras nuvens de poeira branca, perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Ali se revelam e se desenvolvem mundos novos, cujas condições variadas e diferentes das de vosso globo lhes dá uma vida que vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos constatar. É lá que resplandece em toda a sua plenitude o poder criador, para aquele que vem das regiões ocupadas
por vosso sistema. Outras leis aí existem em ação, cujas forças regem as manifestações da vida e os caminhos novos que seguimos nestes países estranhos, que nos abrem perspectivas desconhecidas. Abre parênteses, nota. Em astronomia se dá o nome de nebulosas irresolúveis, aquelas das quais ainda não podemos distinguir as estrelas que as compõem. A princípio, elas haviam sido consideradas como amontoados de matéria cósmica, em vias de condensação para formar mundos. Porém, atualmente, se pensa que esta aparência é devida ao afastamento e que, com instrumentos bastante poderosos, elas seriam todas resolúveis. Uma comparação familiar pode dar uma ideia, embora imperfeita, das nebulosas irresolúveis. São grupos de faíscas projetadas por fogos de artifício, no momento de sua explosão. Cada uma das faíscas representaria para nós uma estrela, e o conjunto seria a nebulosa, ou grupo de estrelas reunidas num ponto do espaço, e submetidas a uma lei comum de atração e de movimento. Vistas de uma certa distância, estas faíscas mal se distinguem, e o seu grupo tem a aparência de uma pequena nuvem de fumaça. Esta comparação não será exata. Trata-se de massa de matéria cósmica condensada. Nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. Nela se contam aproximadamente 30 milhões de estrelas ou sóis, os quais não ocupam menos de algumas centenas de trilhões de léguas de extensão. E, entretanto, não é a maior. Suponhamos somente uma média de 20 planetas habitados circulando ao redor de cada Sol. Isso nos daria um total aproximado de 600 milhões de mundos, unicamente para nosso grupo. Se pudéssemos nos transportar de nossa nebulosa para uma outra, ali estaríamos como no meio de nossa Via Láctea, porém com um céu estrelado de modo inteiramente diverso do nosso. E esta Via Láctea, apesar das suas dimensões colossais, em relação a nós, ao longe nos apareceria como um pequeno floco lenticular, perdido no infinito. Porém, antes de atingir a nossa nebulosa, seríamos como o viajante que deixa uma cidade e percorre um vasto país desabitado, antes de atingir outra cidade. Teríamos percorrido espaços incomensuráveis, desprovidos de estrelas e de mundos, aquilo que Galileu chama de desertos do espaço. À medida que avançássemos, veríamos nossa nebulosa como que a fugir detrás de nós, ao mesmo tempo que, à nossa frente, se apresentaria aquela em cuja direção nos dirigíssemos, cada vez mais distinta, semelhante à massa de faíscas do fogo de artifício. Transportando-nos no pensamento a regiões do espaço, situadas adiante do arquipélago de nossa nebulosa, veríamos por toda a nossa volta milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diversas, cada um deles encerrando milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Tudo aquilo que pode nos identificar com a imensidade da extensão e da estrutura do universo
é útil ao engrandecimento das ideias, tão restringidas pelas crenças vulgares. Deus cresce a nossos olhos, à medida que melhor compreendemos a grandeza dessas obras e de nosso ínfimo lugar. Como se vê, estamos longe dessa crença implantada pela Gênese mosaica, que faz de nossa pequena terra imperceptível a criação principal de Deus e de seus habitantes, os únicos objetos de sua solicitude. Compreendemos a vaidade dos que creem que tudo foi feito para eles no universo, e dos que ousam discutir a existência do Ser Supremo. Daqui a alguns séculos, será motivo de admiração que uma religião feita para glorificar a Deus o haja rebaixado a proporções tão mesquinhas e que ela haja repelido, como sendo concebidas pelo espírito do mal, as descobertas que não podiam ter outro resultado senão aumentar nossa admiração pela onipotência divina, ao nos iniciar nos mistérios grandiosos da criação. Ainda será motivo de maior admiração quando se souber que tais ensinamentos foram repelidos, porque deviam emancipar o espírito dos homens e obstar à preponderância dos que se diziam os representantes de Deus sobre a terra. Fim da nota, fecha parênteses.